Olá, amigos e amigas, meus seguidores do meu canal YouTube. Cá estou mais uma vez e depois de um longo tempo em silêncio, volto com uma matéria bastante controvertida. Sim, a matéria é um tema interessante, tem a que ver com o facto que somente 10% dos angolanos, sim, 10% dos angolanos podem se definir autóctonos, quer dizer, verdadeiramente angolanos. Somente 10% dos angolanos têm raízes descendentes de Angola. 90% dos angolanos não se pode considerar de raízes angolanas. E vou-vos mostrar aqui um quadro que vai nos explicar bem o porquê que eu trago esta matéria controvertida. O quadro é este, um momento, é? Ok? Este. Vem? Vocês veem aqui? Este aqui, que está aqui sentado, é João Correia de Souza. E aqui nós vemos Gingambande, ok? Então deixa eu definir primeiro este tema, o que é. Este aqui é este quadro que nós vemos, essas imagens, refere-se a um acordo de paz entre Gingambande e o governador João Correia de Souza. Mas vamos retroceder no tempo para explicar porque é que eles encontram-se sentados. Eles encontram-se em acordo de paz porque no século XVI, 1623, houve uma batalha em Angola. A batalha foi entre os nativos, isso quer dizer as povoações, os reinos menores do Reino do Congo que pagavam tributo ao rei do Congo, Manicongo. Esses reinos menores decidiram correr com os portugueses, mas pediram auxílio aos holandeses, os piratas holandeses que também estavam interessados ao Reino do Congo, viravam-se a torno ali da Bahia, e conseguiram então os reis menores correr com os portugueses. Os portugueses refugiaram-se no Brasil, onde ficaram 7 anos. Por quê? Porque o rei de Portugal, Dom Filipe, na altura quem governava era Dom Filipe II. Ele não mandava o dinheiro ou as propinas necessárias nas colônias, porque eles estavam mais dedicados com as terras das Américas Latinas, que era uma terra difícil de conquista para a Espanha, porque na altura Dom Filipe, a família Filipe, né, governava seja a Espanha como Portugal. Então, o que acontece? Os portugueses que estavam em Angola, no Reino do Congo e Angola, eles estavam debilitados, não tinham tanto as ferramentas necessárias para fazer frente a uma batalha contra os piratas holandeses e nem contra a povoação local. Daí que eles bateram em retirada, fugiram no Brasil, refugiaram-se no Brasil. No Brasil ficaram 7 anos, até que o rei de Portugal voltou a mandar dinheiro, as ferramentas necessárias. O governador João Correia reforçou-se de armas, recolheu todos aqueles pretos negros que já se encontravam alforriados no Brasil, trouxe-os para Angola, uma flota enorme de navios ali na Baía de Luanda. Foi uma batalha contra os, eh, contra os holandeses e contra os nativos. Tanto os holandeses fugiram, refugiaram-se na Namíbia e na África do Sul, onde foram formadas depois as famílias boeres. Então, Portugal, os portugueses com João Correia de Souza entram em Angola, conquistam Angola. O que acontece? Todos aqueles negros que vieram com ele do Brasil acabaram por ficar em Angola. Quer dizer, eles já não voltaram para o Brasil. E onde é que esses negros foram sediar-se? Eles foram sediar em toda aquela parte do norte da Angola, tanto já aí o Bengo, no Bengo, no Catete, Bengo, Malange, aquela zona toda é uma zona, pode-se dizer assim, que foi povoada pelos brasileiros, negros brasileiros, que já tinham nomes dos seus tanto patrões,
como Almeidas, Cabrais e por aí fora. Esses nomes, Rodrigues e não sei o quê, todos esses nomes que você vê, que são típicos dos catetes, dos malanjinhos e por aí fora, são provenientes dos brasileiros. Os brasileiros viveram naquela zona, cresceram, povoaram até Luanda, de Malange até Luanda, foi tudo tanto dominado por negros brasileiros. Mas onde é que está, onde é que houve a maior introdução de africanos? Foi durante o período do século XVIII, tanto aí quando estamos a falar aqui está, quando estamos a falar da Conferência de Berlim, durante a Conferência de Berlim, quando eles decidem que iriam dividir a África para melhor governarem a África, neste período, aqui no século 1835, nesta reunião, o que acontece? Acontece que cada país da Europa fala uma língua diferente, né? Eles, para além do latim, que eles comunicavam em latim, eles aí temos o francês, o inglês, o português, eles começam a dividir. O único que não entrou na divisão da África foi a Espanha. Por quê? Porque a Espanha estava empelacada, estava numa situação muito difícil na América Latina. A América Latina foi uma terra difícil, sim, deu muita riqueza à Espanha, porque a América Latina era a terra onde facilmente se extraía o ouro. Por isso é que a Espanha era um dos países mais ricos da Europa, por causa do ouro. E ela não se interessou muito em África, mas já Portugal, que ficou com Angola, a França e a Bélgica ficaram com o Congo e o Zaire, o Gabão e por aí fora, a Inglaterra com a Nigéria, então eles dividiram-se a África. E quando eles decidem acabar com a escravidão para entrar no período do colonialismo, eles pretendem fazer o quê? Desvaziar a África, deportar todos os reis, os príncipes, aquela nobreza da África, reportaram que para evitar conflitos, para evitar guerras. E foi assim que eles tiraram os negros de África, de Angola, levaram para outros continentes e trouxeram de volta negros que já se encontravam no Haiti, na América, no Brasil. Então, Portugal trouxe negros do Brasil para povoar em Angola, regiões de Angola. E aí nós vemos que os sobas, por aí fora, foram todos implementados pelos portugueses, ok? O que acontece neste período? Acontece que todos aqueles que eram os reis rebeldes, como Gingambande morreu, sim, morreu de velhice, mas o corpo da Gingambande não se encontra em Angola, enterrado em Angola, nem o corpo de nenhum outro rei. Os reis que foram rebeldes foram decapitados à cabeça e placadas em ouro e levados para troféu nos museus na Europa. E isto deve-se o quê? Deve-se o quê? Deve-se que eles queriam paz, então tiveram também que fazer um apagão, como a cidade de Banza-Congo, a Flórida, a cidade de Banza-Congo, que foi destruída, apagada, a sua história, os seus monumentos. A cidade de Banza-Congo era uma cidade que já era Flórida. Havia edifícios em pedra e em madeira, foram todos destruídos, e por cima dessas destruições foram construídas as igrejas católicas, os edifícios portugueses. Mas antes, os nossos ancestrais já tinham esse tipo de tecnologia e roupa. É só vocês virem aqui no museu, que está aqui em Roma, e vocês vão ver a história de Angola. Aquilo que não está em Angola está aqui, está aqui na Itália, está na Europa. Como os arquivos, a matéria que eu vos trago, que diz que os angolanos autóctonos são somente 10% da população. Por quê? Quem são esses 10% da população angolana autóctona? Nós vamos encontrar no sul da Angola, no extremo sul da Angola,
ou no norte de Angola, isso na zona tanto das florestas de Mayombe, nós vamos encontrar os pigmeus. Essa é uma povoação autóctona, por quê? Porque é mística. Os colonos não puderam escravizar esse povo, nem deportá-lo. Outra povoação, nós vamos encontrar os Khoisan, aqueles no sul da Angola, aquele povo que tem assim um cabelo muito ruim, baixinho e clarinho. Este povo é místico, do deserto do Namibe. Esse povo é místico. Esses são os originários de Angola. Todo o resto da povoação, seja de Angola como do Congo, por aí fora, é povoação que foi reportada, que foi repopulada, porque Angola foi praticamente esvaziada, tirado tudo e reposto uma nova povoação que veio do Brasil. Para quê? Para que não houvesse conflito, não houvesse batalha, não houvesse guerra. Eles tiraram os nossos reis. E nós soubemos que a maior deportação de escravos aconteceu no século XVIII. No século XVIII, o fim do século foi antes de acabar a escravidão, foi o período em que mais houve deportação, em que mais houve assassinas, em que mais houve batalha, foi neste período. Então, quando muitos angolanos dizem eu sou mangolé, eu sou não sei o que, as minhas raízes, temos que refletir nisso. Bom, eu vou ficar por aqui porque o tema é bastante interessante, mas talvez até venha a trazer outros temas, outro tema sempre ligado a origem dos angolanos, porque não todos os angolanos podem se definir autóctonos ou de raízes de Angola. Vamos refletir nisso. Você sabe por que Luanda, aquelas região toda de Luanda, até Malange, falam muito português? Você já se perguntou por que em Angola há muitas línguas? Há muitas línguas, porque na era do Império do Congo, eles só falavam uma língua, que é o Kikongo. Então, por que existe o Kyoto, o Fiote, o Kimbundo, outras línguas que se falam em Angola? Por quê? Porque são as populações que foram introduzidas em Angola. Cada um trouxe a sua língua e a sua cultura, porque antes desta introdução de outros povos, falava-se uma única língua, que era o Kikongo. Que era o Kikongo. Tá vendo? Então, seja o Kimbundo, sejam outras línguas, são línguas que foram introduzidas nos reinos de Congo e Angola, nos reinos de Angola foram introduzidas povoações com culturas e línguas diferentes. A discussão está aberta, a reflexão está aberta. O objetivo aqui é reconstruir a nossa história por os painéis. Essa é a minha contribuição. Obrigada.